E aí, quando a Nath me chamou, vocês devem saber, eu fui diretora da Faculdade CEAF durante 15 anos, uma instituição que eu tenho muita gratidão, muito amor. Tive a oportunidade de coordenar a pós de ortopedia desde a primeira turma, né? Foi quando eu conheci a Nath, que foi aluna dessa pós e depois se tornou uma grande amiga. E desde quando ela se tornou minha aluna na época, a gente nunca mais perdeu o contato. Então, a gente continuou sendo amigas, né, Nath? A gente nutria essa relação por uma questão mesmo de afinidade. A gente sempre se afinizou, né? Por vários motivos, né? E quando, há uns 5 anos atrás, a Natália falou assim, Gê, vamos montar um negócio? Eu falei assim, menina, tá doida? Eu tô desacelerando. Então, na verdade, o primeiro convite veio muito antes disso. E aí ela falou que tava em outro momento, em outra vibe, ela queria que eu outra montasse coisa. empresa grávida, gente, não dava, né? Ela, quando o meu primeiro filho, eu tava grávida do meu primeiro filho, o Arthur vai fazer 16 anos, né? Então, ela já veio com essa ideia, ou seja, ela é empreendedora nata, né? Porque ela conta essa história, vocês acham que é brincadeira? Não é. Eu conheço ela, nem sei se a família dele é verdade. Ela vendeu... como ela fala, pé de manga da avó dela, ela vendeu sapatilha lá na feira. Fui feirante, muitos anos, então, muito tá orgulho. no sangue dela, sabe? Então, ela queria empreender lá atrás. O que era a condição que me dificultava? Filho, né? Então, assim, eu tava na época montando a família, né, Nath? Sim. Que é uma coisa que você tá passando por isso agora, né? Sim. Esses desafios... Estamos em fases diferentes. mas esses desafios, tá vendo como é que é, né? É desafiador, não é? Sim, então, aí... E ela nunca desistiu dessa história. Em todas as vezes que ela me trazia... E aí, na segunda vez que ela me trouxe essa história, ela falou, Gê, eu acho que é a hora. E aí, nós embarcamos juntas. E só que nós pensávamos, né, Nath, que iria nascer só uma parte do que o INQ nasceu. Só que essa vontade é tão grande e que eu até comentei no outro podcast com a Lorena que sabe, Nath, que o INQ nasceu numa pandemia, né? A gente nasceu em maio de 2020. Então, até que a gente tá... Daqui a pouco completando 4 anos, né? Dia 27 de maio a gente completa 4 anos de INQ. Eu nunca tive medo. Já teve medo? Gê, eu acho que assim, medo é constante, né? Assim, só que o medo não pode ser um fator de limitação, né? Eu acho que o medo não pode nos paralisar. E muitas vezes as pessoas, eu acredito que elas paralisam com medo, né? É isso. Né? E assim, e a gente, mesmo com medo, né? A gente fala assim, a gente vai. E é o que eu sempre falo assim, como a Jerusa mesmo disse. A minha primeira empresa foi com 7 anos de idade, foi uma banquinha de manga na porta da casa da minha avó. E aí, de repente, o vizinho da frente abriu uma frutaria. E aí, cheguei em casa, minha prima em prantos, falou assim, nós perdemos a nossa renda, porque o vizinho abriu uma frutaria, ele vai vender manga. Eu falei, uai, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E esse dinheiro era pra quê? Pra coisa de menino. O que menino gosta, gente? Balinha, chiclete, sorvete, pirulito, porque não tinha dinheiro pra comprar essas... iogurte, lá em casa não tinha dinheiro. Isso era itens de valor, né? E assim, uma vez por mês, acabou, não tem mais dinheiro pra comprar. E aí eu fui e falei assim, não, então vamos negociar com ele pra gente ser fornecedor de manga. E aí, tanto é que eu falo isso como empreendedora, que foi meu primeiro aprendizado, né, Gê? A Gê sabe que eu conto essa história, porque eu vi que eu tinha um produto sazonal. E a gente vive isso muito dentro da fisioterapia. Muito, o tempo todo. Dentro da fisioterapia e da educação física. E aí, quando a Jerusa fala que a gente nasceu na pandemia, a gente nasceu no meio do caos, em que todo mundo tava assim, meu Deus do céu. Sem saber o que fazer, né? E perdeu o cliente, né? Por quê? Porque o posicionamento que essas pessoas tinham na vida das outras pessoas era bem ainda incipiente. Não era uma estrutura de empresa que as pessoas tinham. E aí, assim, então, quando eu vendia manga, eu vi que eu tinha dinheiro, a gente tinha dinheiro quando tinha manga, quando não tinha dinheiro, não tinha manga, não tinha dinheiro, não tinha o que a gente gostava. As guloseimas. As nossas guloseimas. E aí, depois disso, gente, vendi de tudo, né? Na escola, porque era na escola, essas coisas, brigadeiro, essas coisas, laranjinha. E aí, depois, acabei me tornando feirante, e que eu tenho o maior orgulho de falar isso, assim, porque eu trabalhei para os outros primeiro como feirante, trabalhei como vendedora na 44, tem uma área aqui de Goiânia que hoje é um centro ali, né, realmente de varejo, né? E atacado, né, de roupas, bem essas coisas, vestimentas. Sim. Trabalhei lá durante muito tempo, fiz Feira da Lua, Feira Hippie, Feira do Sol, fazia festa de casamento de madrugada, eu era massagista em festa de casamento, e tanto é que, assim, eu consegui estudar nas madrugadas, porque durante o dia, além de estudar, a nossa faculdade era integral, né? 5 anos integral. 5 anos integral. A UEG era integral e eu andava de ônibus, não tinha carro na época. Então era 3, 4 ônibus por dia. E assim, então tudo isso, gente, fez com que a gente, eu acho que tivesse uma consciência, né, Gê? Eu acho que tivesse uma consciência do que a gente queria da nossa vida. Porque a gente sabe que as adversidades e as dificuldades e até as próprias escolhas que a gente faz, elas são necessárias naquele momento pra gente poder dar um passo lá na frente, né? Então, quando a Jerusa fala essa questão do medo, é lógico que a gente teve medo, né? Assim, só que a gente fez desse medo uma
uma força pra gente poder alavancar e não pra gente poder paralisar. E aí as pessoas até na época da pandemia falaram pra nós, falaram assim, vocês estão loucas, né? Tipo assim, nossa, quantas vezes nós ouvimos isso, né? Como que tá tudo fechando, vocês estão abrindo alguma coisa, vocês estão ficando doida, né? Eu falei, gente, assim, o não a gente já tem, assim, o caos a gente já tá vivendo. O que mais, além da pandemia, de ruim, de péssimo, de horripilante, poderia acontecer naquele momento? E, na verdade, o que a gente percebeu foi justamente isso. Foi uma percepção do mercado diferente para a área da saúde. Foi mesmo. Porque a gente também tem um mercado preparado para tratar doença. E aí, de repente, a gente precisou fazer o quê? Não, gente, eu não quero adoecer. Uai, se eu não quero adoecer, eu quero ter saúde. Então, essa sempre foi a nossa fala, né? Sempre foi o nosso slogan, que nós somos cuidadores de saúde, não tratadores de doenças. Mas daí a gente só passou a comunicar isso para o mercado. Não, então, peraí, eu venho aqui que eu vou cuidar de você. Eu não quero que você adoeça. E caso você adoeça ou contraia algum tipo de doença, a manifestação disso, ela não precisa ser assim, né? Horrorosa, ela não precisa ser drástica. Não é o fim. Não é o fim. Na verdade, um meio que a gente está tendo uma oportunidade ali de ter outras pessoas para cuidar da gente. É interessante, né, a gente pensar nisso. Eu não sei se vocês, profissionais da saúde, já pararam para pensar nisso, né? Que quando acontece um problema, que esteja, como a Nath está dizendo, uma doença ou um distúrbio do movimento ou algo relacionado a isso, seu corpo está gritando. Eu acho que isso, Nath, talvez foi um grande diferencial que o Instituto Naves Queiroz trouxe, né? Essa visão que a gente fala e é verdade, da visão integrativa. Então, hoje mesmo de manhã, vou dar um exemplo para vocês. Nós estávamos lá com o paciente, o Alexandre, e ele é uma ruptura de tendão quadricipital, e eu conversando com ele, eu assim, Alexandre, mas o mais importante do que a gente tratar o tendão quadricipital, a gente entender porque que ele rompeu. Ele é um cara jovem. Muito. Né? Ele é um cara rompeu, assim, descendo escada. Descendo escada. Rompeu um negócio mais sem lógica. Ele desceu, descendo uma escada, o tendão quadricipital, num homem jovem, 35 anos, rompeu. Aí a gente fica pensando, como que isso aconteceu? Eu falei para ele, Alexandre, o mais importante é a gente descobrir o porquê que isso aconteceu. Tratar você, ok, nós vamos tratar. Mas por que isso aconteceu? Mas quem faz isso? Talvez foi a brecha de mercado que o Instituto Naves Queiroz achou, dentro de um mercado que você está dizendo, Nath, oferecia mais do mesmo. Sim. Mais do mesmo o tempo todo. Sim. E um olhar mais do mesmo dos profissionais, né? E talvez não pensar nessa reabilitação, nesse cuidado integrativo, como a gente faz hoje dentro do Instituto, com professor de educação física, com psicólogo, com nutricionista. Então, tá todo mundo junto com fono, né? Então, todos os profissionais estão ali juntos pensando o nosso cliente e pensando como que a gente pode trazer o melhor para esse cliente. E aí todo mundo sai de lá se sentindo cuidado, né? Você fala isso, é gente cuidando de gente, é verdade. E isso não deveria ser um diferencial. E isso é tão interessante, Gê, porque na verdade, assim, a gente deveria fazer isso em qualquer lugar que a gente tivesse, né? Assim, a pessoa que cuida da sua casa, ela deveria pensar dessa forma. A pessoa que cuida de um idoso, ela deveria pensar dessa forma. A pessoa que é uma secretária, a pessoa em qualquer ambiente, gente, porque a gente vive em sociedade, né? A gente vive em comunidade, a gente vive em relações humanas. Então, peraí, como é que tá os nossos relacionamentos e como é que a gente tem se permitido, né? Estar dentro desses relacionamentos para saber o que a gente também tá recebendo em troca. Porque, assim, eu falo isso, gente, porque eu lembro na época que eu era feirante, né? É engraçado que a Jesus falou, a Natália se destacou como aluna e tudo mais, mas realmente, nos ambientes que eu estava, eu, de certa forma, eu me destacava. Mas eu me destacava por quê? Porque eu parava para escutar as pessoas. É muito louco você parar pra pensar isso. Porque, assim, eu tava vendendo roupa. Não, eu não tava vendendo roupa. Eu tava me relacionando com pessoas e, como consequência, elas compravam a roupa que eu tava oferecendo. Elas estavam comprando o que eu tava oferecendo de produto, que na época eu vendia produto, né? E aí olha que loucura. Eu lembro de uma vez, na época que eu fazia Feira da Lua, eu trabalhava com um casal que é sensacional. E assim, inclusive hoje até tenho contatos com eles, eles já foram meus pacientes, eu tenho muito carinho, muito amor por eles. E aí eu lembro que eles iam viajar. Aí eles pegaram e falaram, nossa, Natália, a gente vai ter que fazer uma viagem, porque meu filho não sei o quê. E aí ele casou, e aí a moça tava grávida, e aí eles precisariam viajar e ficar um tempo fora. Aí eu virei e falei pra eles, falei assim, mas como é que vocês vão fazer com a feira? Aí eles falaram assim, então a gente não sabe, porque a gente não tem quem faça a feira, né? Eu falei assim, não, eu faço a feira. Aí eles pegaram, olharam pra minha cara e falaram assim, mas como você vai fazer a feira? Você não tem carro pra levar mercadoria? Você não tem... Eu falei, não, você deixa lá em casa, você paga pra mim um táxi, eu vou e faço a feira. E aí, assim, ela olhou assim, achou estranho, mas ao mesmo tempo ela falou, uai, pode ser uma coisa bacana, vou falar com meu esposo, que era o seu Evandro. E aí eu acabei, então, dando pra eles a oportunidade de finais de semana, eventualmente, eles não precisarem estar na feira, porque eles sabiam e confiavam que eu estaria na feira. Olha que legal. Trabalhando como eles trabalhavam, cuidando das coisas deles como eles cuidavam.
preocupavam. Então, o que que é isso? Isso é você se preocupar. Uau. Isso é você realmente estar disposto, no ambiente que você tiver, a ser soma, a ajudar, sem que precisar ninguém ficar te pedindo alguma coisa. Porque às vezes fica parecendo que a gente tá pedindo favor. Exatamente. E eu falo isso muito assim, lá no Instituto, a Jerusa sabe disso. Eventualmente, gente, nós já atendemos paciente, eu já atendi paciente assistindo Fantástico na casa do paciente. Eu já atendi paciente de madrugada, já não dormi atendendo paciente. A Jerusa tem certeza que tem várias histórias nesse sentido também. E o que que é isso? Isso é muito além do que a gente ganhar dinheiro. Não é isso. E isso é muito além do que a gente tá trabalhando, né? A gente tá ali porque a gente tá se preocupando. É a verdade, né, Nath? Então, assim, muitos pacientes que às vezes, assim, coisa simples, né? Quando você liga, o paciente que operou, você liga no outro dia, você fala com o médico, você se coloca à disposição. Quantos pacientes que falam, né? Quantos clientes falam, nossa, mas vocês são tão atenciosos, vocês são tão gentis, né? Mas é tão de verdade, né? E a gente não faz isso porque assim, porque mercado, é porque a gente, né? Aprendeu numa aula de marketing, estratégia. Não, é porque ensinou. a gente faz... Não, é porque assim, em qualquer coisa que eu fiz na minha vida, eu era desse jeito. E eu tenho certeza que a Jerusa, em qualquer coisa que ela fez da vida dela, ela também era desse jeito. Porque a gente se preocupa. E assim, essa questão, gente, eu acho que hoje, quando a gente estuda essa questão de marketing, até da questão do empreendedorismo, a gente cada vez mais escuta as pessoas falando, nós estamos procurando pessoas que são solucionadores de problemas, né? Na verdade, assim, gente, a gente tá aqui para solucionar problema desde quando a gente nasceu. Na verdade, só o próprio nascimento já foi um trauma e já foi um problema que a gente resolveu, que a gente viveu e que a gente precisou resolver, porque a gente precisava sobreviver, né? Então, assim, se você parar pra pensar, como é que você vai fugir de problema? Na verdade, problema é o que faz sermos quem nós somos, né? Enquanto até espécie humana. E todo o que a gente conseguiu ali de avanço em relação a isso. Então, eu acho que o grande diferencial, Gê, quando a gente fala do Instituto, eu acho que é porque ele vem dessas duas pessoas, né? Dessas duas pessoas que se preocupam. Dessas duas pessoas que, assim, escolheram fazer da vida delas uma oportunidade para poder realmente ajudar as pessoas. Independente do que for, porque eu tenho certeza que é independente.